e temos orgulho de ressaltar a natureza gratuita e aberta ao público do evento. Nosso compromisso é não apenas promover conhecimento acessível, mas também estreitar os diálogos entre a universidade e a sociedade. Antes de dar início à nossa programação, gostaríamos de dar alguns avisos. Em breve, o programa de pós-graduação em Psicologia da Unifor abrirá vagas para mestrado e doutorado. Se você está se graduando ou já é graduado e busca iniciar uma pós-graduação, fique de olho nas redes sociais do laboratório para acompanhar as informações e não perder as inscrições. Você pode acompanhar as notícias do Lab Saúde no nosso Instagram, @LabSaúde. A presença na palestra será por QR Code disponível no telão no início e ao final da palestra. Então, tenham atenção aos dados, né, como já disse antes, já que vai ser gerado um certificado automático. Então, está aqui o QR Code, já aproveitem para pegar. Caso poste foto, marquem o nosso Instagram, né? A gente ama ver quando vocês postam as postagens de vocês. A nossa jornada está se encerrando. E para finalizar esses 2 dias de muito aprendizado e diálogo, trouxemos uma temática que, além de sensível e relevante no âmbito da psicologia, conversa muito com alguns dos trabalhos mais recentes do Lab Saúde. A próxima palestra aborda o tema Cuidado psicológico na gestação, no parto, na infertilidade e no luto. A gestação e o parto são momentos de grandes transformações, cheios de expectativas e vulnerabilidades, que pedem acolhimento e presença. Já a infertilidade e o luto perinatal nos lembram que o desejo de gerar e a dor da perda também fazem parte dessa travessia humana e que todo sofrimento merece ser ouvido e cuidado com delicadeza. Essa reflexão nos convida a pensar acerca da importância do suporte psicológico como espaço de escuta, reconstrução e amparo diante das experiências mais profundas do existir. Nessa mesa, teremos 3 convidadas. Convidamos para compor a mesa Raniele Magalhães, psicóloga, graduada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, especialista em Psicologia Perinatal e Obstétrica pelo Instituto Suassuna, formações em Gestalt Terapia, Terapia Cognitivo-Comportamental, Assistência Psicológica do Parto e Neurociência Afetiva, aperfeiçoamento em Pré-Natal Psicológico pelo Instituto Brasileiro Interdisciplinar de Psicologia Obstétrica, doutor e mestre em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, atua como psicóloga clínica com ênfase na saúde mental da mulher, especialmente nas áreas de psicologia perinatal e parental, fundadora da clínica Venitá, professora de pós-graduação de saúde mental na Faculdade Focus e representa o movimento Maio Furtacô em Fortaleza, promovendo ações de conscientização sobre a saúde mental materna. Seja muito bem-vinda. Também gostaríamos de convidar Camila Alves, psicóloga, graduada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, formações em Gestalt Terapia de Casal e Família, manejo de recursos técnicos em Gestalt Terapia e em Psicologia Perinatal, pós-graduanda em Reprodução Humana Assistida pelo Instituto Suassuna, mestre em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, atua na área clínica com perinatalidade, parentalidade e reprodução assistida, fundadora do IMA, Instituto Matriosca de Educação e Serviço em Psicologia e integrante da equipe de saúde da Clínica Conceptos de Reprodução Assistida. Representante do Maio Furtacô, Fortaleza. Seja muito bem-vinda. E, por fim, mas não menos importante, convidamos para compor a mesa Mirlane Alves, psicóloga, graduada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, mestranda em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, especialista em Psicologia Hospitalar pela FAVENE, especialista em Saúde Mental Infantil pela Unileia, especialista em UTI Pediátrica e Neonatal pela Unileia e mestrando do LEP. Seja muito bem-vinda. Fiquem à vontade, meninas. Eu vou. Não, mas a gente pegou o bichinho aqui. O passador? A gente pegou o passador. Será que não vai funcionar? Peraí. Eu acho que está funcionando, só não vi que apareceu aí. Vou descer. Boa tarde, gente. Boa noite, né? Ê, deu certo. Mentira. Por que dá um problema? Que eu nem vi problema. Ah, tá. Nossa, que coisa triste. A gente achando que dava certo passar por aqui. Tava adorando.
Oi, gente. Um prazer estar aqui, né? Boa tarde, boa noite. Quero primeiro agradecer pelo convite, né, da professora Cíntia, do LEP, que eu tenho tanto carinho, por honrar, né, temas tão importantes que vocês vieram aí seguindo, assistindo durante essa jornada, desde ontem. Muita gratidão, porque eu sou ex-aluna do LEP, né? Fiz mestrado e doutorado com a professora Cíntia. Então, estar aqui agora compartilhando esse conhecimento, compartilhando um tema que pulsa meu coração, que é a minha prática clínica, mas um tema que eu acredito que deveria estar nesse espaço. Quem já viu psicologia obstétrica aqui na Unifor? Ninguém? Então, né? Esse é um tema muito importante para mim, mas eu acredito que socialmente também isso, e para a gente da psicologia, porque mesmo que vocês não queiram atuar dentro da área da psicologia obstétrica, no consultório clínico de vocês vão se deparar com grávidas, pacientes que chegaram que não estavam grávidas e que engravidam. E aí, como é que eu vou manejar, né? Será que vai surgir demandas que eu não sei? Então, por que essa área ela não está dentro do nosso currículo, né? E quando eu falo isso, né, pode passar. É porque a gente tem um número alto. Anualmente, estima-se que 213 milhões de mulheres engravidam no mundo. Então, é um número altíssimo de mulheres que engravidam, né? E em cenários diferentes, em contextos diferentes, com histórias diferentes. Eu não poderia falar de pré-natal sem antes trazer esse dado e um outro mais à frente. Então, por mais que comum que seja mulheres engravidar, e por mais comum que se pareçam elas, barriguinha crescendo, bebê no ventre, elas são diferentes. Elas vêm de histórias diferentes, ela vem de contextos de vida diferentes. Esse bebê, né, pode ser diferente da outra que estava grávida. Esse bebê pode vir para o colo ou não. Então, elas são únicas. E a psicologia obstétrica e o pré-natal psicológico, ele trabalha dessa maneira, de forma única, né? Essa mulher, ela é individualizada, né? Não é mais aquela gestante que chegou no consultório. Ela é a gestante que chegou no nosso consultório. Principalmente para a gente que trabalha com psicologia obstétrica. Pode passar. Então, falar de pré-natal também requer que a gente veja os números, né? E que eu acredito que esse número até defasado é. Então, durante a gravidez, 10 a 15% de todas as mulheres, elas vivenciam sintomas de ansiedade e depressão, de forma leve ou de forma moderada. Ou seja, 1 em cada 4 mulheres apresentam sintomas de depressão. Então, se a gente parar para pensar, a gente pode estar do lado de uma colega grávida que está com sintomas, ou ter uma amiga de uma amiga que está, né? Isso é muito próximo. E por que eu digo que esse número talvez nem seja esse? Pode passar. Porque ainda é muito elevado o nível, né, o número de subdiagnósticos. Mas por quê, Rani? Porque muitas mulheres sofrem em silêncio nesse período do ciclo gravídico puerperal, sem que esse adoecimento ele seja reconhecido e seja cuidado. Mas por quê? Porque esses sintomas ainda são naturalizados. Quem nunca disse ou quem nunca viu alguém falar: ah, mas é porque ela está grávida, é assim mesmo, é a alteração dos hormônios, por isso que ela está chorando. É um período que a mulher fica sensível, é assim mesmo, é o puerpério, né? É naturalizado, não é olhado como algo único. A própria falta de profissionais capacitados também é um outro fator. Então, a gente tem profissionais que estão ainda nesse lugar, né, olhando como é uma gestante apenas, né, é mais uma, nesse lugar também naturalizado, mas também a triagem em maternidades ainda é muito falha. A gente nem tem na universidade uma cadeira, ou pelo menos uma optativa, para falar de psicologia obstétrica. Quem dirá, né, a gente ter equipes em todos os hospitais? Nós não temos. Nós não temos um ambulatório de pré-natal e nós não temos, né, essa triagem de uma forma adequada. E ainda existe outro fator, né? O estigma ainda é grande dentro desse cenário. Muitas mulheres sentem vergonha, culpa
né? Elas se sentem desvalidadas, elas têm medo de contar e elas se sentem julgadas. Como é que eu vou dizer para alguém que eu estou triste se eu estou com meu bebê em casa? E aí a gente pensa, né, nesse estigma dentro da psicologia, que a gente sabe que a gente vive do cenário, né, da saúde mental. E nesse cenário ainda é muito maior. Porque se eu tenho um bebê, se eu estou grávida, se está tudo bem, eu tenho que estar feliz. Só que adoecimento psíquico não escolhe contexto, né, família, classe social. Ele se apresenta para todo mundo. Então, esses números eles nos mostram que o ciclo gravídico puerperal, que é esse período, né, que compreende a pré-concepção, a gestação, parto e pós-parto, não é apenas marcado por transformações físicas. Essa mulher engorda, essa barriga cresce, enfim, mas ele também é um tempo intenso de sofrimento psíquico. E, ó, meu tempo está contando até com essas passagens, viu? Então, como eu falei, né, o que compreende os períodos, e ele é um período marcado por várias alterações, né, os quais envolvem aspectos sociais, profissionais, familiares, conjugais. Eu acho que se tem alguma mãe ou pai aqui, deve se identificar com isso aqui das mudanças que um filho traz. E aí, nesse cenário, né, nesse tempo, essas mudanças elas são até comuns, né, essas mudanças que eu trouxe. Mas cada mulher reage de uma forma única e depende de quem ela é, da relação que tem com o parceiro, das circunstâncias em que essa gestação aconteceu e das repercussões que essa nova vida vai trazer para a vida desse casal. Tá? Mas, afinal, Rani, o que é pré-natal psicológico? Né? O que é que se faz? Gente, eu estou com um desafio, viu? Porque pediram para eu falar de 2 temas em 20 minutos. Pode passar. Bom, o pré-natal psicológico, né, eu trouxe até aqui a Fátima Bortoletti, que é o que traz a descrição do pré-natal, é uma assistência psicoprofilática, psicoterápica personalizada. Então, a gente vai trabalhar na prevenção e na assistência desse período do ciclo gravídico puerperal. Então, compreenda desde essa mulher estar tentando engravidar até o puerpério. Tá? E é indicado em toda e qualquer gestação. É um protocolo que foi criado a partir da psicologia obstétrica, junto com a psiconeuroendócrino e imunologia. Esse nome é gigantesco. Por quê? Porque a gente não trabalha só com o psiquismo. A gente trabalha com o cognitivo e com o orgânico. E quando a gente olha esse nome gigantesco, acho que pode passar. A gente compreende, está ali o nome, eu passei só por isso, tá? A gente compreende que tudo isso está envolvido nesse cenário. A parte psíquica, a parte neurológica, a parte endócrina, a parte imunológica, tudo isso sofre alterações nessa mulher e nesse bebê. Então, nós temos um objetivo de uma intervenção psicológica, né, de estimular estratégias de eu-coping, ou seja, todos nós passamos por processo de estresse. E essa mulher não é diferente. A gestação tem muitos estresses, já é um período de crise na vida dessa mulher, de muitas mudanças do casal, tá? Eu falo muito mulher, mas é do casal. E aí, a gente tem que encontrar formas, e nosso objetivo é proporcionar isso junto a essa mulher, de enfrentamentos saudáveis, que é o que a gente chama de eu-coping, ajudando ela a prevenir o de estresse, né? Que é o lugar negativo, o estresse negativo. Que sentido, Rani? Vou dar um exemplo. Quando a gente chega no nosso consultório, que a gente atende uma paciente, ela pode, por exemplo, no meio da gestação, ter o estresse de receber a notícia de um diagnóstico de diabetes gestacional. E isso ela vai ficar tão angustiada, e aí é lá na área do psiquismo, que vai afetar o orgânico, pode afetar o orgânico, e também o cognitivo, né? Gerar ansiedade, essa mulher ela não querer... Qual é o nome? Verificar a glicemia, porque ela tem medo do que ela vai ver. Ela tem medo dessa diabetes não estar sendo controlada. Então, a gente tem que gerar uma estratégia nela para que ela consiga minimizar esse medo, porque se ela tem um funcionamento de estresse, provavelmente ela vai adoecer. Né? Provavelmente ela pode ter um parto prematuro, se ela não medir essa glicemia e não fazer o tratamento. Então, às vezes, a mulher ela paralisa nesse cenário. Tá? Então, a gente tem esse grande objetivo de proteger a saúde mental dela, mas também a saúde fetal.
E aí entra alguns objetivos que eu fui colocando, né, dentro do pré-natal que a gente faz. É um protocolo, tá, gente, fechado que a gente faz, de forma individualizada. Por quê? Porque, às vezes, essa mulher ela vai para o nosso consultório sozinha, às vezes ela vai com o marido. A ideia é que nós sempre chamemos o parceiro ou a parceira que está com ela, sempre. Tá? Sempre faça um trabalho conjunto. Conseguimos sempre? Não. Às vezes eu digo assim, olha, diga para ele que ele precisa vir aqui porque eu preciso falar de você, que eu estou preocupada com você. Aí eles vêm, né? A gente utiliza muito isso, né, Camila? Porque senão eles muitas vezes não vêm, né? E é importante que esse casal esteja junto, porque a gente quer o quê? Facilitar a integração desse casal diante dessa nova realidade. A gente quer promover a participação desse pai em todo o processo, né, desse parceiro, dessa parceira. Então, por isso que é em conjunto, mas às vezes não funciona, por isso que é individualizado. Facilitar o desenvolvimento do vínculo com esse bebê, né? E isso me faz pensar muito em cenários de desfechos de luto. Tá? Às vezes, esse vínculo ele é difícil num processo também de luto. Principalmente quando a gente sabe que tem um diagnóstico de que a gente vai perder esse bebê. Né? Então, às vezes, não vou vincular, porque eu vou sofrer mais. Né? Isso é muito importante ser trabalhado. Preparar a maternidade, né, e a paternidade. Quem aqui sabia, muitas pessoas, quando engravidam, não são informadas, porque a gente ainda vivencia, né, num mundo de muita romantização. Então, quem é que sabia como é que era o puerpério? A gente, às vezes, só acredita no bebê de onço. Né? O bebê vai dormir a noite toda, vai só mamar e dormir, mamar e dormir. Então, não tem a noção do que é ser mãe e ser pai. Então, a gente faz esse processo psicoeducativo que está relacionado lá com o cognitivo do que eu trouxe. A gente faz bastante psicoeducação. E prevenir patologias. Tá? A gente precisa prevenir adoecimentos psíquicos. Então, além desses objetivos, a gente também vai trabalhar com objetivos individualizados que esse casal traz. Tá? Às vezes é uma mudança que ele vai fazer, que eles vão fazer. A gente vai trabalhar o que eles trazem de demanda, mas também, às vezes, a história de vida da paciente tem muito trauma, muita experiência difícil. Então, são demandas específicas, não é só aquele protocolo fechado. Tá? Então, a gente vai preparar ele para essas mudanças também, né, que são bem específicas. Um exemplo também, quando eu trago, é o próprio parto, a gestação, quando é de alto risco, a própria reprodução humana assistida, né, que Camila vai trazer aqui também para vocês. Então, tudo isso são também objetivos que vão ser trabalhados dentro do pré-natal. E aí, antigamente, acreditava-se que o pré-natal era para poder essa mulher, facilitar o parto dessa mulher. Né? E, na verdade, isso é só uma consequência. Né? Na verdade, o nosso foco é a prevenção do adoecimento e a promoção da saúde emocional dessa mulher e desse casal. Tá? Pode passar. E aí, quais são os benefícios? Né? Prevenção de transtornos psiquiátricos, dentro desse cenário do ciclo gravídico puerperal, ansiedade, depressão, psicose puerperal, entre outros. A própria depressão masculina. Tá? Acreditem, isso acontece, homens adoecem, os pais adoecem e existe um número elevado de depressão masculina. E aí, às vezes, se chega na clínica de uma forma bem diferente do que é comum a gente saber, aquela tristeza, aquela apatia. Não chega dessa forma. Muitas vezes chega com irritabilidade. Aquele homem que não quer voltar para casa, quer trabalhar o dia todo, inventa mais trabalho, e mais trabalho, e mais trabalho, como fuga. Né? Isso são sintomas de depressão. E por isso que é tão particular esse tema do que a gente também aprende dentro da psicologia na faculdade. Preparar para a maternidade, para a paternidade. Outro benefício, né, efetivo na regulação emocional, melhora na qualidade de vida, né, e nessa qualidade de vínculo entre mãe, bebê e o pai. Esse pré-natal ele não contempla só essa mãe ou só esse casal. Contempla toda a rede que está inserida nesse pré-natal. A gente faz sessão com avós, a gente faz sessão com irmãos, a gente faz sessão com a rede de apoio. E isso são objetivos a alinhar com a nossa paciente. Mas isso é muito importante. Por quê, Rani? Porque muitas vezes os avós, por exemplo, eles nesse momento é um momento de muito estresse para ele. Eles não conhecem, não têm o conhecimento de ser avós. Eles sabem sobre a maternidade e a paternidade. Então, eles regridem, eles voltam para esse lugar.
Já ouviram aqueles avós que dizem assim, que a mãe diz assim, parece que quer roubar meu filho, né? Quer cuidar, quer isso, né? Então, a gente precisa colocar esses avós nesse lugar de avós, muitas vezes. A gente precisa também ouvir as angústias desses avós, sabe? É muito importante, em qualquer desfecho. Eu vou dar um exemplo de um contexto de luto que eu recentemente vivenciei, que eu fiz uma sessão com a avó na maternidade, depois que a bebê nasceu e faleceu. E aí, isso foi de extrema importância, porque essa avó, ela estava num conflito interno gigante, por estar vendo a filha daquele estado, de perder um filho, sem saber como agir, sem saber o que dizer, né? Então, é muito importante que a gente conscientize esses avós de que o bebê precisa de pais e os pais precisam dos avós. Tá? Essa assistência, dentro da psicologia obstétrica, dentro do pré-natal, não se resume ao nosso consultório. A gente precisa entender que a gente também... E quando termina, né, quando ela tem esse bebê, a gente precisa entender que essa assistência ela acaba sendo diária no puerpério, a gente precisa estar em contato com essa mulher, porque é um período de muita vulnerabilidade para adoecimento psíquico. Então, a gente precisa estar diretamente, né, com atenção às manifestações iniciais de depressão. Tá? A questão do vínculo também é muito estimulada nesse puerpério. Então, a nossa assistência também é para além do parto. A assistência hospitalar. A gente tem que estar preparado de que esse pré-natal, no meio dele, pode acontecer uma intercorrência. Essa mãe precisa ser internada, tem uma intercorrência fetal, por exemplo. O próprio parto pode ser prematuro. Essa bebê pode vir a óbito. Tantas coisas podem acontecer. E a gente precisa também da assistência. Rani, toda psicóloga obstétrica trabalha com parto? Não. Estava conversando isso com a Camila recentemente. Não, não precisa. Mas eu era uma delas que não queria. Né? Mas eu fui sendo convidada, principalmente por pacientes que eu fazia o atendimento, que acompanhava, né, e dizia, eu quero você, quero que você esteja comigo. Né? Rani, entrei em trabalho de parto, quero você. Pode passar. Essa assistência também acontece no próprio parto, como eu falei. Né? E esse profissional ele é essencial para ajudar essa gestante a lidar com as questões emocionais que surgirem nesse cenário. Tá? Então, a gente faz assistência no parto, tá? Dependente da via de parto. Essa preparação deve vir antes, né? Mas, às vezes, a gente é da equipe do hospital e a gente é chamada lá no hospital. Então, a gente tem que tentar entender quem é essa família, né? Se a gente consegue levantar alguma angústia dessa mãe, que eu vou dar essa assistência sem conhecê-la. Mas, muitas vezes, são pacientes que passaram pelo pré-natal com a gente. Durante o parto, a gente vai dar essa assistência, focando nessas emoções. Quando a gente está falando de uma paciente nossa, a gente muitas vezes não, sempre, é para ser, né? A gente tem que saber tudo que impacta o emocional dessa mulher. Eu tenho medo na hora do expulsivo. Eu tenho medo da hora da anestesia. Eu tenho medo disso, daquilo. A gente tem que ter esse conhecimento do que ela tem medo. Então, é nisso que a gente vai trabalhar. A gente vai fazer um processo inteiro durante essa gestação para, quando chegar lá, a gente também tá nessa assistência. Também a gente vai facilitar essa comunicação entre a equipe. Né? E aí eu vou trazer esse exemplo também novamente, porque eu lembro que uma das minhas últimas sessões com esse casal era para a gente definir como seria o parto na parte burocrática. De quê, Rani? De velório. Então, a gente precisa conversar sobre isso. E, na hora, no hospital, eu lembro que a gente já tinha feito todos os acordos no consultório, como seria. E, na hora, ele disse, com quem é que eu falo? O que é que eu faço? O pai, desesperado, né? Quem é que eu procuro? Né? É assistente social? É quem? Então, é a gente que vai fazer essa comunicação. Na hora que a gente entra num parto desse, por exemplo, que foi uma vivência muito recente, por isso que eu estou trazendo, a equipe nos chama. O que ficou alinhado? Ela quer que reanime? Ela quer que não reanime? O que ela deseja? A gente precisa estar com tudo isso alinhado dentro do pré-natal. Né? Tudo isso, como é que é? Ela quer ver, ela não quer ver? Né? E é nosso papel fazer isso dentro do pré-natal e nesse cenário de conversar com a equipe, de estar ali, né?
quero foto, quero ver, quero batizar, somos nós que fazemos isso, tá? E após o parto, né, na prevenção do adoecimento psíquico, no apoio ao luto em caso de perda e no fortalecimento da relação mãe-bebê. Então, gente, o parto é apenas um evento, não é apenas um evento biológico e físico, mas uma experiência emocional e subjetiva que marca a vida da mulher e da família para sempre. Pode passar. E nem sempre esse parto tem um desfecho sonhado, como eu trouxe. Nem todas as mulheres que nós acompanhamos, elas vão sair do hospital com seus bebês no colo. Às vezes, o que nasce é o silêncio, o vazio e a despedida. Então, foi um acordo que eu conversei com a professora Cintia, inclusive, de trazer esse cenário para vocês, até pela mesa, né? Mas que é fundamental nós estarmos ali com essa mulher nesse cenário. Por que é fundamental? Vai me dar mais um minuto. Por que é fundamental, Rani? Eu tenho cada vez mais entendido isso, venho conversando com a Camila isso hoje, né, do quanto é importante o nosso papel dentro da psicologia obstétrica, principalmente em desfechos difíceis. Porque muitas coisas, essas mulheres, elas são privadas, elas são tomadas decisões por elas não conseguem pensar antes, e eu tenho inúmeros casos disso no meu consultório, de mulheres arrependidas porque não viram seus filhos após o parto. Por quê? Trouxeram esse lugar de é melhor assim, você não vai ter essa memória. Então, são mulheres que relatam vazios. E isso está na literatura, isso está no meu consultório, acredito que no da Camila. E é muito sofrido você sentir um vazio de não ter a visão, a percepção de quem é o seu bebê. Continuo a dizer, isso é individualizado. Tá? Então, recentemente, nesse parto que foi tão marcante para mim, a minha paciente chegou com um presente para mim, depois de tudo isso. E na carta dizia assim, que o presente não tem valor nenhum na frente da carta. E dizia assim, eu me lembro cada momento que eu pude apertar a sua mão a cada contração. E isso é impagável, porque a gente está vivenciando um desfecho dos mais difíceis, que é o desfecho do luto, dentro desse cenário, e de alguém que consegue dizer, eu fiz tudo o que eu podia. E é uma paciente que chegou e disse para mim, eu não quero mais fazer ultrassom, eu não quero vincular, eu não quero ver ela, porque eu não quero sofrer. E no final ela fez tudo. Então hoje ela tem foto, ela batizou do jeito que ela dentro da crença dela, e ela hoje está mais em paz, pela nossa postura. Pode falar, Sam. Então, como profissionais de psicologia, nós somos pontes invisíveis que conduzem mães e pais ao encontro do seu bebê, ajudando a construir o primeiro e talvez o único olhar. O toque acolhedor e a segurança afetiva em um mundo que é completamente novo para o bebê e para a família. Mais do que técnicas, é a presença humana que cria o vínculo da segurança e transforma o desconhecido em amor. Pode passar. Prepara o print, aqui são alguns livros, que eu acho que quem gosta dessa área pode se debruçar com eles, que são maravilhosos. O povo está batendo foto. Foi? E é isso, gente. Muito obrigada. Fiquei tão concentrada que... Deixa eu beber aqui para começar. Vamos lá. Me concentrei te ouvindo. Posso? Parabéns, Rani. É sempre muito bom te ouvir. Vou descer também. Primeiro, agradecer pelo convite. Dizer mais uma vez da minha alegria de poder falar sobre um tema que vocês vão ver, eu acho que vocês vão perceber como é apaixonante, é a minha paixão, né, na psicologia, e uma área que eu venho cada vez mais me debruçando e me dedicando. Tá? Vamos nós, bater papo.
Bom, antes de começar para aquecer, vou fazer a enquete que eu sempre faço em toda palestra. Se alguém aqui me ouvir falando em outro lugar, vai responder essas mesmas perguntas. Primeiro, levanta a mão aqui quem já é mãe, quem já é pai. Muito bem. Câmera também é, né? Já vi ali feiçal? Muito bem. Quem deseja ter filhos ou mais filhos? Quem tem certeza? Muito bem. Quem tem certeza que não quer? Absoluta. Eu adoro, e tem gente que já vai bem enérgica. Eu tenho certeza. Muito bem. Já. Tem certeza que não quer mais, ou não quer de jeito, não quer mais, né? Mas já tem, né? Ótimo. Entende? Perfeito. Isso porque... super te entendo. Esse é um dos critérios mais relevantes na minha clínica. Não, outro puerpério não. Tá, qual a idade do teu filho ou filha? Ah, é por isso. Vamos esperar mais um pouco. Já deu, né? Perfeito. Ok, então vamos ficar agora vamos continuar aquecendo, porque eu quero convidar vocês para entrar comigo no universo do Albieri. Quem é do meu tempo, do Clone, a novela, o Clone? Pronto, vamos entrar no universo do Albieri, certo? Pode passar, por favor. E aí eu quero que vocês reflitam, tá? Quem já é mãe, ou quem deseja ser pai, tá certo? Ou quem não quer de jeito nenhum. Reflitam sobre... Se vocês recordam qual a primeira memória mais antiga de quando você teve certeza desse desejo. Quando você disse, eu quero ser mãe, tenho uma certeza que eu tenho na vida que eu vou ser mãe. Certo? E quando vocês pensaram também lá atrás, enfim, e constataram que não. Maternidade, paternidade não é para mim. Certo? Tentem lembrar. E tentem responder. Por que é que hoje, né, as pessoas tendo cada vez mais liberdade de escolhas, por que que as pessoas, podendo não ter filhos, por que que elas querem ter menino? E depois de ter um, e puerpera e sofre, ai meu Deus, eu quero outro, e outro, né? Porque as pessoas... Bem que eu queria ter o terceiro, eu sou mãe de 2, tá? Eu também. Tu também? Eu queria ter o terceiro, eu digo, tenha, corra, porque eu tenho 44 anos, certo? Então, pois é, corra para não chegar lá na clínica, para eu não atender vocês, tá? Mas vamos lá. Bom, pensem, reflitam. Por que que as pessoas querem ter filhos? Por que que vocês querem ter filhos, tá? Essa é uma pergunta, obviamente, de cunho muito pessoal, muito individual, né? Se eu fosse pedir para ouvi-los aqui, eu gostaria muito mais, eu tenho uma pessoa controlando o meu tempo, a gente ouviria, com certeza, considerações muito diversas. Tem pessoas que querem ter filhos para sentir o maior amor do mundo, outros porque não querem ficar sozinhos na velhice, outros porque, nossa, eu nem parei para pensar, mas não é a lei natural da vida, outros porque o que será de mim, do meu marido ou da minha esposa sem filhos, tá? O que será dessa relação? E por aí vai, tá? Fato é, gente, que o desejo de filhos e o projeto da parentalidade, ele constitui a identidade de muitos de nós. Não é incomum ouvir mulheres chegando na clínica dizendo, Camila, desde pequenininha eu brincava de boneca e já me imaginava mãe. Então, desde sempre eu quis ser mãe. A ideia da parentalidade ou da não parentalidade constitui a imagem de quem eu me vejo no futuro, ok? Para muitos de nós. E falar sobre parentalidade, zero dúvida, é falar sobre... entra também numa dimensão espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido de existência, de sentido de vida. Para que eu estou aqui, o que eu vou deixar, certo? E aí nós vamos entrar agora num contexto em que pessoas, todos nós, temos essa constituição de identidade, e isso inclui também o projeto ou não de filhos. Nós vamos nos deparar com pessoas que desejaram, ou que não desejavam tanto assim, mas se depararam com a impossibilidade de gerar uma criança. Então, nós vamos nos deparar com o contexto da infertilidade, tá? Mas, se nós vamos falar sobre infertilidade, é preciso entendermos quem são pessoas consideradas inférteis. E é importante que a gente diferencie o que é esterilidade
do que é infertilidade. Esterilidade são condições biológicas, físicas, tá certo? Que são irreversíveis, tá? A infertilidade, por sua vez, constitui quadros reversíveis, tá? Bom, mas quem são consideradas pessoas inférteis? Aqueles sujeitos que estão mantendo relação sexual com uma frequência bacaninha, tá? Não vale essa de uma vez por mês e olha lá. Então, tem que ter uma frequência bacana, tá? Sem uso de contraceptivo por, no mínimo, 12 meses. Sem gestações, tá? Sem conseguir engravidar. Então, estou tentando por um ano, não uso método nenhum contraceptivo, tenho uma frequência sexual, né, de relação sexual bacana e nada de filhos, tá? Essas são pessoas consideradas inférteis. Pode passar. Bom, antes, é preciso que a gente diferencie, tá? Essa definição que eu dei é baseada na OMS, tá? E é preciso que a gente diferencie também a infertilidade biológica ou fisiológica da infertilidade social. Nós consideramos a infertilidade social aquela infertilidade de casais homossexuais que, pela própria constituição fisiológica, né, biológica, não podem gerar filhos apenas com seus próprios gametas, ok? Então, casais de gays, casais de lésbicas são considerados inférteis socialmente falando, tá? E aí, quando a gente fala sobre desafios da infertilidade, meu primeiro desafio vai ser falar dos desafios em 20 e poucos minutos, tá? Mas dizer para vocês que não tem um nome mais apropriado do que esse, tá? Porque, de fato, é um contexto extremamente desafiador. E quando a gente fala em infertilidade e no contexto de tratamento, nós falamos de situações que esses indivíduos vão viver que vão afetar múltiplas dimensões de sua existência. Múltiplas, tá? Mais uma vez, por isso que eu amo tanto essa área. A gente tem a constatação aqui de que os fenômenos humanos, eles são multifacetados e multifatoriais necessariamente. Então, nesse contexto, nós vemos impactos físicos, fisiológicos, né? Nós temos impactos emocionais, espirituais, financeiros, sociais e sexuais, tá? Afetivos, tá? Então, quando a gente vai atender pacientes nesse contexto, é fundamental que nós consideremos todas essas áreas e essas dimensões e de que forma o processo está afetando o indivíduo, tá? Eu vou especificar um pouquinho para vocês um pouco dos desafios de cada uma dessas áreas, ok? Pode passar. Vamos para os diagnósticos, tá? Eu não sei vocês, mas eu sou de uma geração em que se considerava que era fácil demais engravidar. A velha história de não senta menina no banco quente que o menino sentou. Ouviram já essa? Senta no banco quente não, porque, né? A história do, né? Sai com o namorado, sai de calça, né? Então, havia uma ideia, né, de que é muito fácil, encostou, engravidou, certo? E aí a gente entra num cenário social em que as mulheres estão cada vez mais investindo na vida, né, profissional, em viajar, em trabalhar, em se formar, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, namorar, passear, e isso leva tempo, não é assim? Então, as mulheres que antes engravidavam ali nos 20 e poucos anos, hoje estão engravidando, pensando em engravidar 35 mais por diante. E se tem um fator que interfere na infertilidade, se chama idade, sobretudo nas mulheres. Tá? A natureza, de fato, foi um pouquinho injusta conosco. Então, para as mulheres, após os 35 anos, a nossa produção, né, enfim, de óvulos, ela cai vertiginosamente. Então, para quem achava que era bem fácil engravidar, não vou nem fazer enquete, porque eu já botei aí, né? Não sei se vocês estão enxergando melhor do que eu, mas tem os números aqui, tá certo? Olha só, uma mulher de 30 anos, tá? Saudável, considerada saudável, sem nenhum diagnóstico, tá? E num ciclo normal de ovulação, ela tem apenas 25% de chance de engravidar se ela tiver uma relação sexual. 25%. Então, não é tão fácil assim, certo?
E isso vai caindo com a idade. Então, se a gente tem aí mulheres de 30 a 35 anos, a chance é de 20%. 35 a 30 anos, 15%. 38 a 40 anos, 10%. Acima de 40 anos, que é o meu caso, 5%. Eu tenho 44, minha chance hoje é de 2 a 1% de engravidar. Certo? Ou seja, não é tão fácil assim. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe disso. Né? Então, todo mundo acha que é muito fácil. Na hora que eu quiser engravidar, eu libero e lá vem meu bebê. E aí, esses casais se deparam com a dificuldade de engravidar. Dá 6 meses, dá 1 ano e nada. E aí, vamos ao diagnóstico. Quando se chega no diagnóstico, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os fatores de infertilidade, eles não se concentram, em sua maioria, em nós mulheres. Que a maioria das pessoas acha que os diagnósticos são femininos. Nós temos um equilíbrio nesses diagnósticos, 30% de fatores de infertilidade nas mulheres, 30% nos homens, 30% em ambos e 10% com causas indefinidas, tá? Que é o que a gente chama de ISCA, infertilidade sem causa aparente, que é um dos contextos mais ansiogênicos, né? Você tem dificuldade de engravidar e não sabe por quê. Então, às vezes, existem contextos como esse, né? E aí, quando o paciente recebe um diagnóstico, que pode estar o fator de infertilidade na mulher, no homem ou em ambos, abre-se um portal aí de uma miscelânea de emoções. Culpa, arrependimento por não ter tentado antes. O que é que eu fiz com o meu corpo? Cuidei bem, não cuidei? Vergonha. Um pesar diante do companheiro ou da companheira por não estar conseguindo realizar o sonho de filhos para ele ou para ela, certo? E aí a culpa envolvida. Inveja. Todo mundo, Camila, está engravidando, todas as minhas amigas. Eu não consigo me sentir feliz vendo as pessoas grávidas, pessoas queridas. Não consigo. Tá? E aí vem inveja. Enfim, uma série de emoções vem à tona nesse momento. Pode passar. Pode passar. E aí, quando, diante de um diagnóstico dessa natureza, alguns casais conseguem ir em busca de ajuda, tá? Mas essa parcela aí, a gente entra no outro contexto, que é o contexto financeiro, porque nem todo mundo pode pagar por um tratamento de infertilidade, né? Ou pagar um tratamento em reprodução assistida, que são tratamentos muito caros. Então, um ciclo de FIV, em média, de 30 mil, isso numa clínica que tem um custo ok, né? Porque tem clínicas que cobram muito mais. Então, se eu vou fazer um ciclo de FIV, ou um próprio congelamento de óvulos, pagar aí uma média de 20 mil, 30 mil ou mais, tá? Como tem casais que precisam fazer vários ciclos, então tem casais que vendem seus bens, antecipam a herança, vendem tudo que tem para tentar realizar um projeto, tá? E vivenciar um tratamento que não há nenhuma garantia de sucesso, tá? Esse é um dos pontos fundamentais na reprodução assistida. Fazer uma FIV, fazer um tratamento não garante gravidez, aumenta as chances, mas você pode fazer todo o investimento e ainda assim não engravidar. Pode passar, sim. E aí quem pode tratar, geralmente quem tem condição financeira, porque atualmente no SUS nós só temos no Brasil 2 hospitais que oferecem o serviço 100% gratuito. Há outros locais, outros hospitais que oferecem uma parte do serviço, mas o paciente precisa pagar pelos medicamentos, por exemplo, e também não é barato, né? R$5.000 de medicamento, por exemplo. Pode passar. E aí a gente chega nos tratamentos que são igualmente desafiadores. Nós classificamos os tratamentos em reprodução assistida como de baixa complexidade ou de alta complexidade. Quanto mais o homem estiver envolvido, né, os embriologistas, vamos dizer assim, na fecundação desse embrião, maior a complexidade do tratamento, ok? Então, os tratamentos de baixa complexidade são aqueles em que a fertilização ocorre no corpo da mulher, tá? Os de alta complexidade ocorrem no laboratório, tá? O que é que nós temos de baixa complexidade? Pode passar. Coito programado, já ouviram falar? Tá. Coito programado, temos inseminação intrauterina, tá? E temos as cirurgias, como varicocele, a cirurgia de varicocele, endometriose, é feita uma correção e a pessoa pode tentar engravidar naturalmente.
No coito programado, a mulher recebe indução para estimular a ovulação e depois o médico diz, vá para casa e vá ter relação sexual em tais e tais dias. Então, a relação é programada. Eu quero que vocês imaginem as densidades emocionais, está certo disso? E na inseminação intrauterina, a mesma indução, mas o sêmen é coletado e depois ele é introduzido no útero da mulher, tá? Então, a fecundação ocorre ali no corpo da mulher, mas esse sêmen foi tratado em laboratório, foi recolhido, tá? O homem tem que ir lá, ejacular, esse sêmen ser analisado, ok? Pode passar. E temos a FIV clássica e a ICSI. A FIV, a fecundação ocorre numa plaqueta, tá? Óvulo e espermatozoide são colocados ali e se encontram e fertilizam. E a ICSI, o embriologista introduz o espermatozoide direto no óvulo, ok? Pode passar, vou correr agora. Bom, no caso de gays e lésbicas, necessariamente existe um desafio adicional. Eles precisam recorrer a um terceiro, um doador, tá certo? Ou doadora, para realizar o sonho de filhos. Então, a gente tem um outro desafio aí, que é introduzir um terceiro na relação. Tá? Eu preciso necessariamente, se é um casal de gays, de um óvulo e de um útero. Tá? E aí se recorre à barriga, útero de substituição, tá? Ou barriga solidária, porque a gente não trabalha com barriga de aluguel no Brasil. Ninguém pode pagar por isso, certo? E, no caso de lésbicas, é necessário que elas recorram a um doador de sêmen, tá? Que pode ser alguém conhecido ou elas podem comprar o sêmen de um banco. Então, eu quero que vocês, de novo, imaginem os desafios emocionais dessas vivências, tá? De decidir quem vai ter a carga genética de quem, porque pode ser o meu óvulo, enfim. De abrir mão dessa carga genética, tá? Existem contextos que são ainda mais desafiadores. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pronto. Quando um casal vai viver uma FIV, tá? Que é o que a gente mais escuta por aí, o que é fundamental saber? Tá? Que existe um contexto extremamente ansiogênico, que é o que a gente chama de funil da FIV, porque todas as tendências, os números que esse casal eles vão escutando, esses números vão tendendo a diminuir. Eu inicio um tratamento com, sei lá, 15 folículos amadurecendo, e, no fim das contas, eu posso chegar, no fim de tudo, com 1 ou 2 embriões para serem transferidos para o meu útero, certo? Atualmente, nós temos a possibilidade de fazer as biópsias embrionárias. Então, quando vai chegando ali no fim, o casal pode decidir retirar algumas células, mandar para o laboratório, para verificar se esses embriões são sindrômicos ou não. E isso também acarreta uma série de desafios de ordem ética para esse casal, sobretudo os que são muito religiosos, tá? Além disso, quando a gente chega aqui no fim, muitas vezes, se tem um grande número um número de óvulos, de embriões, acima do que esse casal esperava. Imaginemos que eles terminam com 5 embriões e 5 embriões saudáveis. Para muitos casais, é desafiador transferir um embrião e deixar outros 4 congelados, certo? Sobretudo para os católicos, porque a Igreja Católica ela não concorda com o descarte de embrião, por exemplo. Tá? Ela considera como aborto. Então, muitos casais vivenciam um grande dilema aí nesse sentido para decidir o destino desses embriões excedentes. Tá? Pode passar. Então, a gente tem contextos ainda mais desafiadores. Oi? Ah, tá. Pensei que... Contextos ainda mais desafiadores, tá certo? Ou especificamente desafiadores, como esse do descarte de embriões. Tenho embriões excedentes, quero 1 ou 2 filhos, ficaram 3, 4 congelados. O que é que eu faço com esses embriões, tá? Falta 1 minuto apenas. Os testes genéticos pré-implantacionais, que são esses PGTs, que os casais têm a possibilidade de checar se esses embriões eles são sindrômicos ou não. E aí também vem um forte dilema ético, porque se eu tenho uma gestação natural, tá certo? A gente não tem como saber, concordam?
E aí não é incomum os casais com nível de ansiedade muito alta querendo essas biópsias, alguns inclusive para saber o sexo do embrião e poder escolher se transfere um menino ou uma menina. E aí a gente volta de novo com dilemas éticos na área e muitos desafios, inclusive, para a equipe de saúde. Tá? E o próprio útero de substituição, que no Brasil não é permitido envolvimento financeiro, tá? Mas é muito complicado, muitas vezes, você conseguir algum parente ou uma amiga para gestar o seu bebê. Né? E aí o que a gente acaba percebendo atualmente no Brasil são muitos acordos, né? A gente vai fazer o laudo, porque nós temos o papel de laudar, né? E fazer a avaliação dessa cedente de útero, e muitas vezes a gente vê que existe, sim, um acordo aí de uma troca financeira envolvida. Né? Então, é um outro desafio para quem vai viver essa realidade. Tá? O útero de substituição, ele também é uma possibilidade para aqueles casais hétero, tá? Mas que tem algum quadro de esterilidade. Por exemplo, a mulher não tem o útero, né? Enfim, não tem como ela gestar de forma alguma, e aí eles também podem recorrer. Né? Eu estou só frisando isso porque, como eu falei, de casais homoafetivos relacionados ao útero de substituição, só para vocês saberem que também acontece entre casais héteros, tá bom? Bom, outro elemento que vem muito como um desafio na área é a respeito do segredo intrafamiliar. Tá? Então, nós atuamos muito, enquanto psicólogos, em relação ao contar ou não contar para a criança a sua origem. Há muitas pessoas que recorrem à doação de óvulos ou espermatozoides e vivenciam essa realidade sem ter certeza de que querem contar para os seus filhos, o que nós não recomendamos, mas, obviamente, a gente não tem como, né, forçar o paciente a contar para a família, enfim, sobre essa decisão. Tá? E aí, muitas vezes, o que a gente precisa é orientar sobre o futuro, pensar nessa criança. Obviamente, a gente tem que centrar o olhar no paciente, mas pensar eticamente nessa criança que está por vir. Né? Então, por exemplo, eu deixo aqui a dica para vocês de 2 filmes. Tem um que é um documentário, chama Pai Nosso, não sei se alguém já viu, na Netflix, que é sobre um médico que aí infringiu normas éticas, e, a partir do caso dele, algumas regras, né, foram instituídas mundialmente, porque foi um médico que usou o sêmen próprio para fertilizar suas pacientes e acabou povoando uma boa parte de uma cidade americana. Né? E tem um caso, agora eu esqueci, tem um outro filme muito bacana para que vocês compreendam esses desafios emocionais, tá, na reprodução assistida, que chama Mais Uma Chance, fala da história de um casal que está tentando engravidar por FIV e também recorre à adoção. Tá? E tem um outro documentário, que agora eu esqueci o nome, que é de um doador, não sei se é holandês, que ele também saiu doando para para um monte de banco de sêmen internacional, e ele tem, acho que é 1000 filhos, o homem de 1000 filhos, uma coisa assim. E ele tem muitos filhos, assim, né? Biologicamente falando, e também usou essa mesma ideia, e, na verdade, a ideia de alguns homens aí, doadores, é essa mesmo, de povoar o mundo. Né? E aí a gente começa a perceber também os dilemas e os desafios éticos de quem vive e também de quem trabalha na área. Pode passar. Como o meu desafio era muito grande, eu já tenho que encerrar para poder resumir para vocês um universo que é muito vasto e que eu espero que tenha, pelo menos, causado em vocês mais curiosidade, porque são muitas minúcias e uma série de contextos muito específicos e desafiadores. Eu vou, inclusive, disponibilizar, se alguém quiser, os slides. Eu coloco um pouco aí sobre um pouco de como é o trabalho do psicólogo. Pode até passar aí um pouquinho, para vocês depois saberem um pouco de como é o nosso olhar. Pode passar, tá? Assim, modalidades de atendimento, né? Há pessoas como eu que trabalham dentro de clínicas de reprodução assistida, outras que trabalham só em seus consultórios, mas recebem pacientes na área, né, que vivenciam o contexto. Pode passar. Alguns dos nossos objetivos no trabalho na reprodução assistida, tá? Para onde vai o nosso olhar? Pode passar.
E aí eu vou deixar com vocês, esses são os meus contatos, tá? Eu digo para vocês que é uma área encantadora, mas extremamente potencialmente ansiogênica. Se alguém aqui tiver o desejo de trabalhar na área hospitalar ou clínica, fatalmente irá receber nos seus consultórios contextos como esses, ou mesmo na área de família, né? Porque provavelmente no futuro a gente vai ter uma grande demanda de famílias constituídas por outras vias que não as tradicionais, tá? E eu espero que eu tenha instigado vocês a conhecerem um pouco mais desse universo vasto e desafiador. Muito obrigada. Boa noite, gente. A última. Gente, é um mundo, né? Falar sobre tudo que as meninas trouxeram aqui para que eu consiga colaborar um pouco com essa reflexão. Né? Eu vou trazer um pouquinho sobre a experiência do luto materno infantil, né? E a perspectiva do cuidado psicológico, né? Quando a gente fala um pouquinho sobre maternidade, né, parentalidade, na verdade, a gente geralmente consegue perceber que existem ali alguns momentos de lutos não reconhecidos, né? E um dos lutos não reconhecidos é a gente se deparar com o nascimento de um filho, né, e esse filho vir prematuramente, né? Vir antes do tempo, né? Porque para algumas mães fazer o pré-natal psicológico, né? Se preparar para esse impacto é algo possível, mas para outras mulheres, né? Isso não é tão possível assim, isso não é tão pensado, na verdade. Então, essa área é uma área que me abrilhanta os olhos, apesar de não ser mãe ainda, porque existe sempre essa questão, principalmente em relação aos profissionais. Mas tu nem é mãe, por que tu está aqui nesse eixo? O que é que te chamou a atenção nessa área de atuação, né? E aí, só pincelando um pouquinho do que foi a minha experiência, o meu primeiro sobrinho, ele foi prematuro, né? E isso, quando eu estendo isso para a parentalidade, para o apoio, né? Para a rede de apoio, isso também se aproxima de nós, né? Tias, né? Como a Rani falou sobre os avós, né? Então, a gente também vivencia um luto, de certa forma, né, de não poder estar com esse ser novo, né, esse novo integrante na família. A gente não pode ver, a gente não pode entrar. Geralmente, quando os bebês vão para a UTI neonatal, só quem tem acesso, pelo menos atualmente na minha vivência, né, só quem tem acesso são os pais e os avós, ali, se tiver uma visita específica em um dia X, né? O restante não pode ver. E aí você fica imaginando, né? Como é o rostinho dele, ele se parece com quem. E aí eu lembro que, nesse momento da minha vida, eu meio que paralisei tudo para dar assistência à minha irmã. Acho que eu fui ali os braços e as pernas dela, porque foi algo foi bem imprevisível mesmo, ela não conseguiu nem sequer ver ali algum indício de necessidade de prematuridade antes, então a gente teve que se ajustar a tudo, né? E eu estou trazendo essa vivência porque é uma vivência que, na gestação idealizada, né, você já existe ali sentimentos de medo, de culpa, de impotência. O meu corpo não foi um corpo forte o suficiente para sustentar essa criança, né, para sustentar o meu filho, né? Então, quando se entra no ambiente da UTI, a gente precisa pensar ali em toda essa logística também. A logística de uma mãe que não tem um resguardo realmente, como a gente pode dizer, típico, né? É um resguardo totalmente quebrado, em que ela passa o dia inteiro ali na unidade, a grande maior parte das mães, né, passam o dia inteiro ali na unidade. Enfim, a rotina muda totalmente, né? Então, isso não deixa de ser um luto,
né? Não deixa de ser, como eu disse, um luto não reconhecido, porque existem ali as fantasias diante daquele futuro. E o meu filho que não vai para casa comigo, né? E as roupinhas que eu não vou poder colocar, né? E o laço que eu não vou poder colocar na minha filha, e a saída da maternidade. Então, tudo isso gera ali uma interrupção desse futuro que foi idealizado e que foi pensado, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre essas reações, né? A ambivalência afetiva, a ansiedade, a separação precoce. E eu gosto sempre de falar da parentalidade, porque geralmente a gente tem até um vício mesmo de ficar falando sempre da mãe, né? E o restante, né? E o pai, como é que ele vivencia isso, né? E os avós, como é que eles vivenciam isso. Então, é uma ambivalência emocional que afeta todo mundo, né? Que atinge todo mundo. E aí a gente fala, né, sobre esse luto que é vivido por essas famílias, né, sobre essa ausência desse reconhecimento, que existe ali uma dor, né, e que muitas vezes não é visto, né? Muitas vezes não é, na verdade, muitas vezes é silenciado, tá? E aí eu estou falando um pouquinho aqui sobre esse impacto emocional, né, sobre essas reações de estresse, de ansiedade, de culpa, de impotência, de um vínculo comprometido. E para falar um pouco sobre o comprometimento do vínculo, né, a Rani trouxe algo extremamente importante, que é esse vínculo que é comprometido quando eu entendo que aquele filho ele não vai ter uma vida prolongada. Né? E aí, dentro das unidades, das UTIs, a gente, na minha experiência, eu escuto muito. Não vou nem vir. Não vou mais vir, porque os médicos já estão dizendo mesmo que ele está em cuidados paliativos e que são os últimos dias de vida. Então, não vou vir. E aí, o nosso papel, enquanto profissionais, é também refletir um pouco sobre a vida, né? Apesar de estarmos num processo de finitude, que é bem complexo, né? Quando a gente fala de nascimento e, ao mesmo tempo, fala de processo de finitude, é um boom aí na mente desses familiares, mas o nosso papel ele está aqui, né? Ele ainda está aqui. E como é que a gente vai de fato, estabelecer esse vínculo e respeitar aí essas emoções desses familiares, né? E a equipe que o tempo inteiro diz que não, mas tem que ficar atenta porque ela está achando que ele vai passar ali mais dias. Né? Isso é muito complexo, porque a gente fica realmente nesse meio do caminho. Né? Como é que eu medio esse vínculo e, ao mesmo tempo, como é que eu realmente coloco esses familiares dentro de uma realidade de perda, né? De morte efetiva. Tá? Então, muitas nuances. Né? Pode passar. E aí, gente, falando um pouquinho sobre essa experiência, né, a experiência da vivência dentro das UTIs, neonatal e pediátrica, né, dentro da UTI neonatal, a gente tem 3 ambientes. Né? A gente tem a UTI neo, né? Aí nós temos a U5, que é um momento em que é como se fossem os cuidados intermediários, que é o momento em que esses familiares veem ali a melhora, que esses profissionais veem a melhora desse bebê. E tem a U5, né, que é o canguru, que é quando essas mães ficam 24 horas com esses filhos, né, amamentando, pegando a rotina de casa, né, realmente no canguruzinho, né, que é bem bacana esse momento, né, em que os pais fazem canguru, as mães também. Então, essa rotina é realmente um mundo para eles, né, para esses familiares que aprendem ali passo a passo dessa vivência, né, passo a passo de o que vai acontecer depois daqui. E tudo isso, para eles, é uma vitória. Né? Eu estou saindo aqui da UTI,
de cuidados intensos, eu vou para o médio risco, então eu já tenho aqui uma vitória para o meu filho, depois eu vou para o canguru, então é um pezinho na porta, né? E a gente fala dessas pequenas conquistas que esses familiares têm no decorrer desse processo de internação, né? Como, por exemplo, o ganho de peso, né? Quando a minha vivência é quando meu sobrinho ganhava gramas. Nossa, minha irmã chegava assim muito feliz porque ele estava ganhando ali, sendo que ele nasceu com 900 gramas, né? Muito pequeno. Mas já vi bem menores que deu super certo. Então, gente, esse canguru, por que eu falo no canguru como algo bem marcante? Porque enquanto eles estão dentro da UTI NEO, eles estão quase que separados do mundo. Né? Então, tem essa distância, né? Eu, às vezes, não posso tocar tanto, não posso segurar o meu filho. E o canguru já é esse passo de vou poder ficar aqui com ele um pouco. Né? Então, é como se fosse assim, tem que ter um olhar muito sensível para a necessidade de cada uma dessas mães, né? Para a necessidade de cada um desses familiares. Então, tem essa separação. Às vezes, poxa, eu quase não consigo dormir quando eu saio daqui, porque eu deixei meu filho lá, né? Porque eu fico pensando se está todo mundo olhando ele direitinho, se as técnicas vão cuidar dele direito, como é que vai ser, se ele vai estar vivo quando eu voltar. Então, é realmente um turbilhão de pensamentos, né? E muitas vezes a gente não pode nem dizer que são pensamentos disfuncionais, porque, na verdade, são extremamente compreensíveis. É muito compreensível, né, você perceber essa chuva de pensamentos aí em relação a um momento estressor. E aí, gente, falando um pouquinho sobre a atuação da psicologia, né, dentro da UTI neonatal, dentro do eixo materno-infantil. O nosso objetivo é ofertar assistência psicológica para os familiares, para os pacientes e para a equipe multiprofissional. Quando a gente fala sobre isso, claro que com a equipe é algo um pouco mais complexo, porque a gente não está ali o tempo inteiro atendendo a equipe. Mas, por exemplo, se tem um óbito dentro da unidade, né? E, às vezes, esse paciente que foi a óbito tinha o mesmo nome do filho da enfermeira. Né? E aí isso gera muitas questões, muitos gatilhos, né? Enfim, de muita vinculação também. Né? Então, a gente está ali à disposição da equipe também para fazer esse acolhimento. Né? E aí a gente fala um pouquinho sobre a nossa atuação de forma integrada, né? Pelo menos na minha experiência, a equipe é sensacional, né? Eu tenho muito orgulho de falar sobre a experiência da humanização dessa equipe, falar sobre a assistência, sobre o olhar realmente humanizado, desde os médicos até as técnicas de enfermagem, né? De fato, chegar junto para fazer tudo aquilo que a gente, enquanto psicologia, se propõe, né? A atuação, e daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né? Alguns dos projetos. E é isso, pode passar. E aí, gente, dentro do eixo materno-infantil, a gente atende quase que a obstetrícia inteira. Então, a gente atende na emergência, a gente atende na UTI NEO e na UTI pediátrica, a gente faz suporte ao luto, tanto na UTI NEO quanto na UTI PED, né? E a gente também disponibiliza formações para os nossos colaboradores, né, para a equipe, cada um na sua expertise. Então, isso acaba sendo algo bem robusto. E aí, gente, tenho quantos minutos? 3 minutos? Ok. E aí, gente, eu acho que o mais rico, né, da minha fala, para trazer um pouco para vocês hoje, que para mim é a cereja do bolo, são as nossas ações de humanização. Né? Então, é algo que tanto nos vincula enquanto equipe, mas também oferta uma vinculação mãe, bebê, família, bebê. Né? Então, a gente prepara com as nossas próprias mãos, né, a psicologia, esses bolinhos temáticos. Né? A gente faz os bolos
com a intenção de fazer com que essa mãe pense, né? Eu não sei, não estava pensando em nada, mas pensa um pouquinho, o que é que tu acha que ele parece, né? E esse, deixa eu só ver se eu recordo. Esse especificamente era um paciente que foi a óbito, né, desse bolinho aí. E uma das falas que a mãe trazia bastante era exatamente essa. Eu não vou, porque o tempo inteiro a equipe só vem aqui para mim para falar de cuidados paliativos. Eu já sei. E aí ela dizia, eu sei disso, mas eu quero viver essa experiência enquanto ele estiver aqui. Né? E aí a gente valida, porque entende-se, né, o grau, a gravidade do quadro, mas entende-se que ele está vivo e que ela precisa ter esse vínculo enquanto ele estiver aqui. Né? E aí ela modificou, teve altos insights, e ela preparava aí os temas e a gente fazia, comprava a ideia. Né? Então, é muito importante isso para eles. Então, todo bebê e toda criança que está internada na UTI PED e na UTI NEO é feito o bolinho do mêsversário. Né? E aí já surgiram vários temas, como laço, diamante. As Nossas Senhoras a gente cansava de mudar ali, porque realmente era algo que saía bastante. E esse aí é um bolo de TT. E aí, gente, passando aqui para outra ação, né? Um dos nossos... Não, pode voltar. Uma das nossas ações de humanização, que era a Cartinha do Bem. Essa cartinha, ela foi uma cartinha que foi pensada por mim na época que eu era estagiária, né, lá do hospital, e aí a gente fazia tudo manual. Depois, né, o hospital comprou a ideia e fez tudo bem arrumado, ficou bem chique. Né, e aí a gente, quando o bebê vai a óbito, a gente tira os pezinhos, né, as digitais ali, coloca nessa cartinha e disponibiliza como uma memória, né, para essa família. Isso a gente fala de bebês que a gente não tem ali tanto contato assim, né, que entrou e acabou vindo a óbito rapidamente, a gente não conseguiu fazer essa assistência de uma forma mais contínua. Né? Mas aí a gente tem a outra caixinha, que é a caixinha do amor, que aí são para pacientes que já têm um longo processo de internação. E aí a gente tira as fotos, né, desses pacientes nas nossas ações de humanização, ações de Páscoa, ação de Carnaval, que a gente prepara tudo. Todas as fantasias são preparadas pela equipe, né, que eu não pude trazer fotos mais diretivas, porque aparecia ali o rosto dos bebês, mais fantasia, de mini, enfim, de coelhinho da Páscoa. Né? Então, é tudo preparado pela psicologia. E aí, esses registros, quando o bebê vai a óbito, né, a criança vai a óbito, são colocados dentro dessa caixinha, junto com as mensagens de toda a equipe e a cartinha. Né? Então, é algo que a gente entende como um processo de humanização desse momento de dor. Né? Eu nunca vou poder apagar a vivência e a existência desse filho, né? A existência da dor nesse processo, mas eu vou poder abraçar, eu vou poder acolher, eu vou poder dizer que, para nós, isso também é uma dor muito intensa e que essa passagem no mundo, né, dessa criança, ela também é importante para a gente enquanto equipe, e aí isso é como se fosse um fechamento mesmo. Né? E aí eu trouxe mais um pouco sobre as ações de humanização voltada para a pediatria, né, que são caderninhos personalizados para as crianças. Geralmente, na oncologia, né, os pacientes passam muito tempo na internação e aí meio que se despersonalizam, né, acabam não conseguindo encontrar ali um espaço para ser criança, né, dentro desse hospital. E aí a gente leva os jogos lúdicos, né, enfim, falando um pouco sobre o tratamento, né, para que a gente também consiga ter ali uma estratégia de alcançar essa criança, até porque a linguagem da criança é o lúdico. Né, e aí a gente prepara tudo isso. Todos esses jogos também são preparados pela equipe.
E, por fim, eu trago aqui uma foto, né, de um espaço que se chama Solário, né? É um espaço bem bacana, assim, que geralmente as mães utilizam ali como um lugar de sociabilização, um lugar onde podem ser feitos grupos terapêuticos. Então, o vínculo que essas mães estabelecem entre si durante um período de internação é assim inimaginável. Elas preparam café da manhã, umas preparam leitura, e aí é a forma que elas têm de ir fortalecendo, né, se fortalecendo e fortalecendo umas às outras, né, nesse momento de dor. E aí tem esse espaço bem bacana. Recentemente até teve uma gestante que fez as fotos, né, lá, então ficou bem bonito, foi divulgado assim em alguns outros canais. E aí, gente, outra ação de humanização é o pet amigo. É muito fofo. A gente leva na oncologia também para as crianças, leva nas mães, para que, né, às vezes tem alguém que tem o vínculo com o seu pet e aí lembra, né? Então é muito bacana a gente conseguir entregar um pouquinho dessa quebra desse espaço fechado, desse espaço de dor, de sofrimento, né? Então, é muito bacana a gente conseguir ter essa gama de alternativas aí para poder vir humanizar esse espaço, principalmente com as meninas aí, são meninas. E aí, gente, tentei ser o mais breve possível, mas, como eu escuto também muito na clínica, às vezes mães, às vezes familiares, querendo retirar de si esse momento da dor, seja por uma internação, seja por uma perda efetiva, né? A gente entende que as ações de humanização, elas estão ali como uma possibilidade de elaboração de luto, né? Trazer esse luto não como uma ideia de que você não pode vivenciá-lo, né? Como uma ideia de que, por que você está sofrendo tanto, se você já sabia que ele ia morrer, né? Infelizmente, a gente ainda escuta isso com muita frequência, né? Apesar de ser tão batido, a gente escuta com muita frequência, né? E aí o nosso olhar é um olhar para reiterar que cada vida importa, né? E que não importa o tamanho ou o tempo que essa vida esteve aqui, mas o que importa é o significado que é dado para ela, né? E a gente está lá para validar, para humanizar, para desnaturalizar essa visão e principalmente para acolher, né? Não tem a possibilidade de uma mãe ou de uma família esquecer de um filho nunca, né? Ele tendo vivido um dia ou 10 anos, não tem a possibilidade dela apagar a existência dessa pessoa no mundo, tá? É isso. Muito obrigada. Então, as minhas referências, que precisarem, estamos à disposição. Gente, infelizmente, por causa do tempo, a gente não vai poder abrir para perguntas. Mas aí... Infelizmente, mas... primeiramente, gostaria de agradecer, né, por esse momento riquíssimo, amei, cheio de aprendizado. Gente, vai ter sorteio, viu? Se eu fosse vocês, não saia não, porque o sorteio tá muito legal. E a gente tem uma pequena lembrança e agradecimento, né, por vocês estarem aqui, ter participado, né, de estar aqui. Amei demais, amei demais. A gente agradece também a todos vocês que, né, escutaram, os palestrantes também e os ouvintes, que são mais importantes também. Obrigada por estarem aqui. Quem passou o dia todo, quem está só em algumas, eu acho que vocês são muito importantes, né, para a nossa jornada. Não se esqueçam também do QR Code, quem não pegou o QR Code, para poder gerar o certificado. E agora o Alailson vai fazer o sorteio. E vamos sortear bolsas, né, e também vai ter o workshop de luto não reconhecido. Raíssa Batalha está aqui? Não. Glauciane. Ganhou um workshop de luto não reconhecido. Pega o contato dela e o nome, por favor. E agora a gente tem também 2 bolsas ali. Pietra está aqui?
Não? Vitor, tá aqui? Não? Então faz o seguinte, fala. 1, 2, 3. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fala o número entre 1 e 11. 10. Outro número. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quem? É, a moça lá. Não. De rosa? A de rosa. 7. Ganhou uma bolsa. 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10. Quem é 11? Perdi na conta. É a outra lá. 7 e 11 atrás. Pronto. Ela disse assim. Deu certo? Deu. Vai ser a de... Falei, tá? É isso, meninas. Vocês ganharam bolsa, né? Podem vir aqui pegar. Na verdade, o Alailson vai entregar para vocês. Obrigada, meninas, novamente também. E é isso, gente. Finalizamos aqui a nossa primeira jornada de estudos e práticas em psicologia e saúde. Gratidão a todos os palestrantes e ouvintes e também a todos os membros do LEP, né, que participaram da organização e especialmente a professora Cíntia. É isso. Boa noite.